Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, vídeo de pré-jogo. Hoje é domingo, 5 de maio de 2019, Grêmio e Fluminense, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar aí sobre esse jogo que será disputado lá em Porto Alegre. Importante é destacar aqui início, logo na abertura, para você dar o seu like aí embaixo. É claro, se inscrever no canal, etc, todas essas coisas. E também sobre a transmissão do jogo, né? Tô sempre fazendo isso logo aqui no início do jogo. Claro, essa transmissão lá, Grêmio e Fluminense, transmissão do Premier, né? Esse jogo até pode ser transmitido no Sport TV. Então, dependendo se você não estiver no Rio de Janeiro, ou se não estiver em Porto Alegre, enfim, dá uma olhada no Sport TV também. Mas esse jogo com certeza será transmitido no Premier, porque Grêmio e Fluminense têm contrato inteiramente com a Globo. 19 horas o jogo, beleza? Vambora pra jogo. Bem, eu coloquei esse jogo aqui, né? O título que eu coloquei, eu fui alterar o arquivo do jogo contra o Santos para agora pro jogo contra o Grêmio, né? Pra fazer o outro vídeo aqui de pré-jogo. E eu não mudei a primeira frase aqui que dá o tema a esse bloco. Vai ter que arrumar alguma coisa lá. Era a mesma coisa que eu botei contra o Santos e agora eu deixo aqui contra o Grêmio, porque a gente não arrumou contra o Santos. A gente vai entrar agora, né? Contra o Santos a gente tinha entrado na partida contra o time santista na zona de rebaixamento. Eu falei, caraca, isso é chato. A gente entra ali só na frente do Vasco, do Botafogo e tal. Aí o Botafogo consegue uma vitória contra o Bahia. E neste sábado, né? Ontem, pra quem tá assistindo isso no domingo, o Vasco conseguiu um empate com o Corinthians, conseguiu um ponto. Então a gente entra nessa partida na lanterna. E isso é muito ruim pro Fluminense. É óbvio que no Campeonato Brasileiro a gente fala, as 38 rodadas valem os mesmos 3 pontos. Mas é claro que alguns 3 pontos valem mais do que outros 3 pontos por causa do momento. E o momento hoje do Fluminense, por exemplo, se ele tivesse ganho as 2 primeiras rodadas, o momento hoje seria completamente diferente do momento contra o Santos. Então, influencia. E aí, esse é o ponto também que eu coloco. O Campeonato Brasileiro é chato demais. Chato no sentido de dificuldade, né? Tem muito jogo chato. O Fluminense perdeu essa boa sequência inicial, perdeu a chance de jogar tranquilo em algumas partidas, naquela partida de domingo passado contra o Goiás. Foi quando o gol foi anulado, mas também foi quando perdeu um pênalti, e foi quando perdeu gols que não poderia ter perdido e tomou aquele gol no final. Então o Fluminense perdeu a chance de fazer um início de Campeonato Brasileiro tranquilo naquela partida contra o Goiás. De lá pra cá, é óbvio que tava na conta aí de todo mundo uma derrota lá em Santos, uma possível derrota até mesmo pro Grêmio na Arena do Grêmio. Não é de se chocar ninguém. Oh meu Deus, o Fluminense, esse time gigantesco não pode perder na Arena do Grêmio, comemos, né? O Grêmio também, o gremista pode até falar isso, mas é normal também vir aqui no Rio e de repente até perder o jogo. E aí aquele negócio, né? Eu falei, se tivesse ganho contra o Goiás no domingo passado, ou até mesmo ganho contra o Santos, né? Na última quinta-feira, chegasse agora com 3 pontos, eu tenho certeza que um empate hoje contra o Grêmio seria muito comemorado pelos... Eu não diria muito, mas seria comemorado pelos tricolores. 3 rodadas, 4 pontinhos, recuperamos, vamos numa boa e agora vamos pegar 2 jogos em casa pra ver se deslancha. Seria comemorado pelos tricolores o empate. Agora, com essa situação em que a gente chega, eu diria que o empate hoje lá na Arena do Grêmio teria um gosto de água, assim. Não é um gosto bom, que você sabe, pô, olha, show, mas também não é um gosto ruim, mas é necessário. A gente teria, pelo menos, sairia do 0. Assim como eu achei aquele gol de Pedro algo muito bom pro Fluminense, no sentido da gente não tá mais zerado no campeonato, acabar aquela pressão, tanto pra ele quanto pro Fluminense, de fazer o primeiro gol, hoje seria a data ideal pra gente não chegar contra o Botafogo zerado de pontos e na lanterna do campeonato. E vale destacar, né, a gente só cogita a possibilidade de repente ter uma vitória contra o Grêmio, etc. Também porque o Grêmio tem... Eu até brinquei que o mata-mata do Grêmio na Libertadores, ele começou uma semana antes do de todo mundo. Porque nessa quarta-feira o Grêmio enfrenta a Universidade Católica do Chile na última rodada da Libertadores. O seu grupo tá ali, ele tá empatado com a Universidade Católica e quem ganhar tá classificado. Então, pra mim, é o primeiro mata-mata do Grêmio. No caso, o empate até classifica, né, o time gremista pra próxima fase. Então, eles estão totalmente focados nesse jogo. Tanto que Renato Gaúcho já até fez umas sinalizações, mas que eu vou falar agora no Bola em Campo. Antes de eu falar do Bola em Campo, Padrinho apareceu aqui embaixo. Vai lá, apoia no Padrinho. Ligazinha do Cartola, ó, gerando na alta. Vai lá, apoia no Padrinho. Vai participar do grupo do WhatsApp lá dos consultores.
torcedores do Raiz Tricolor, né, um grupo exclusivo a padrinhos, e vai também participar da liga lá no Cartola, beleza? Segue o vídeo. Falando de bola em campo, eu volto aqui, né, a falar. Renato Gaúcho não confirmou ainda a equipe do Grêmio, enfim, vai confirmar na hora mesmo, mas a gente meio que já tem quase que uma certeza de que não entra em campo o time titular do Grêmio. Pode ser que entre o que é mais provável de entrar um time misto, ou seja, uma oportunidade boa pro Fluminense conseguir pontos lá na arena do Grêmio. Ainda tem até um fator interessante, né, o time misto como entra, Paulo Vitor não vai pro gol e quem vai entrar é Júlio César. Já foi confirmado que ele será o goleiro titular do Grêmio nessa partida. Júlio César, o mesmo que estava no ano passado, e, enfim, era do Fluminense, né? Vai ser interessante. Falando de Fluminense, né, ainda sem Ganso e sem Mascarenhas, no caso do primeiro, né, de Ganso, deve voltar, realmente está sendo trabalhado que ele volte para o jogo contra o Botafogo, e ainda sem Mascarenhas, que é uma lesão bem complexa mesmo. Todo mundo que tem essa lesão fala que dói demais, às vezes você acha que tá tudo bem e volta a doer. Então, tendinite patelar não é simples, né? E tá fazendo falta em Mascarenhas. Porém, mesmo não tendo esses dois, eu acho que, assim, a gente não tem como confirmar, mas eu acho que é grande a possibilidade de Fernando Diniz já ter, nesse jogo contra o Grêmio, a possibilidade de escalar Pedro de titular. Eu vi gente falando assim, porque Diniz tem que colocar Pedro de titular, tá doido, não coloca Pedro. Meu amigo, você acha que se um treinador tem a oportunidade de colocar Pedro, possivelmente o melhor centroavante do Brasil hoje, você acha que se um treinador tem a oportunidade de colocá-lo e não vai colocar? Tudo bem que é o mesmo treinador que escala Bruno Silva direto, mas enfim... Caiu não, eu falei Bruno Silva, os copos não caíram. Mas, então se ele tem a oportunidade de escalar Pedro, ele vai escalar. Isso já tá muito claro, o Fernando Diniz já falou isso. Só depende da questão física dele. Se ele aguentar, ele vai ser escalado. E pelo que ele vem jogando, pelo que ele vem rendendo e pelas notícias também pós-jogo contra o Santos, eu acredito que Pedro vai entrar de titular pela primeira vez no jogo de hoje contra o Grêmio. Mas é aquele negócio, né? Não tem ninguém suspenso, ninguém se contundiu do jogo de quinta pra cá. Fernando Diniz vem repetindo o time aí há 3 jogos. Quem que vai rodar aí pra entrada de Pedro nesse time do Fluminense, né? Essa é a grande pergunta. Ainda tem que lembrar, antes de pensar nessa questão da escalação, de que Guilherme, meio-campista, que veio do Bahia, mas pertence ao Corinthians, enfim, meio Guilherme que chegou, viajou com a equipe, então ele tá relacionado pra essa partida, já tá regularizado e pra mim ele entra no jogo, não sei se entra de titular, acho bem difícil, mas pra mim ele entra nesse jogo aí, ele vai ficar no banco, mas enfim, é mais uma possibilidade ali pra jogar no meio campo, ainda mais que a gente tá sem Ganso. Na minha visão, o Diniz vai tirar ou Bruno Silva ou Alan, um dos dois que vem jogando ali, né? O Fluminense vem atuando com 3 volantes de ofício, mas não desempenhando tanto uma função de volante ali, os 3. Mas, na minha opinião, ali, no que eu vejo, é que Fernando Diniz vai tirar o Bruno Silva ou o Alan. Aí, se ele for condizente com os últimos jogos, com as últimas atuações, ele tira Bruno Silva, obviamente mantém Alan. Mas se ele for condizente com o que ele montou desde o início do ano, e enfim, se ele mantiver o que ele vem fazendo, sai Alan e fica Bruno Silva. É bom destacar que nessa minha, né, visão aí, ele vai tirar um dos 2 volantes, porque ele vai recuar Luciano pra armar o jogo, coisa que o Luciano chegou a fazer no ano passado. Em algumas partidas, né, durante algumas partidas, Luciano também acabou fazendo nesse ano de 2019. Não de início de jogo, mas durante o jogo fazendo essa função. E, é óbvio, né, Johnny Gonzalez que tá de centroavante, deslocado pra ponta direita, onde até atuou bem contra o Santos, pra ficar Everaldo, Johnny Gonzalez e Pedro. O time que eu acredito que vai ser escalado é o time que tá aparecendo aí na sua tela: Rodolfo no gol, Gilberto na lateral direita, dupla de zaga Nino e Matheus Ferraz, e na lateral esquerda Caio Henrique. Esse quinteto aí já vem sendo titular há um bom tempo. No meio, Ayrton, Bruno Silva ou Alan, Luciano como meia, e no ataque, Everaldo pela ponta esquerda, Johnny Gonzalez pela direita e Pedro de centroavante. Eu acredito que esse será o time armado por Fernando Diniz. 2 pontos a se destacar aqui ainda trazer ponto da Arena do Grêmio não é simples, não vai ser um jogo moleza 3-0 Fluminense, mesmo que tudo dê certo, não deve ser assim não. Mas hoje é muito mais importante pro Fluminense, pra sequência da temporada e até mesmo pro que Fernando Diniz quer implementar no Fluminense, é muito mais importante trazer pontos do que uma boa atuação lá do Sul. De boa atuação, tem aquele negócio de boa intenção, o inferno tá cheio. De boa atuação, de chances criadas e etc, o Fluminense
Fluminense já tá ali cheio, né? Vem jogando bem, criando chance e etc. aí diversas vezes. Jogou bem, perdeu, jogou bem. Agora, meu amigo, nessa rodada especificamente, o que o torcedor tricolor quer é ponto. Chegou aqui com, mas 3 expulsos, uma atuação retrancada e sinistro, o Rodolfo falhou 3 vezes, a bola não entrou, 50 bolas na trave, mas chegou aqui e entregou. Toma, tá aqui os 3 pontos. Meu amigo, eu topo na hora. Deixa pra jogar bem nos jogos que der pra jogar bem, quando tiver com mais tranquilidade. No momento a gente tá desesperado. E segundo é que vocês viram aí pela escalação, não toquei nesse assunto e não vou tocar, porque já me encheu o saco o assunto Everaldo. É talvez um dos assuntos que eu mais falei aqui no canal. Então quer saber a porcaria da minha opinião sobre Everaldo, que eu discordo até de muita gente do que tá falando? Vem aqui, aperta aqui no card e assiste o meu vídeo que eu fiz nesse sábado falando sobre a confirmação da saída de Everaldo. Lá eu falei se eu acho que ele deve jogar ou não deve jogar esse resto de contrato. Lá eu falei sobre a saída dele, sobre a ingratidão dele ou ingratidão da torcida, enfim, falei sobre isso tudo e não vou falar mais. Arbitragem. Falando sobre arbitragem, quem vai apitar essa partida entre Grêmio e Fluminense é Rafael Claus, árbitro de São Paulo, árbitro FIFA até. Sobre histórico, né? Eu sempre trago o histórico aqui de todos os jogos que o árbitro apitou. Talvez o pior que eu vi até hoje foi Rafael Claus, porque foram 14 jogos apitados por ele do Fluminense, com 11 derrotas tricolores, 2 vitórias e apenas um empate. É óbvio que esse número aí gigante de derrotas do Fluminense com Rafael Claus apitando deve-se também ao fato de que desses 14 que ele apitou, 11 foram fora de casa. Então é óbvio que a gente tem um aproveitamento muito pior fora de casa do que dentro de casa. Eu, por exemplo, até considero o Rafael Claus um dos melhores árbitros do Brasil hoje. Então, assim, eu olhei até os últimos jogos, não vi, assim, um histórico de olha como ele já vem prejudicando. O ruim é o Del. Dá o like aqui embaixo, não se esquece, eu já falei aqui no canal, quanto mais likes você dá aí no vídeo, quando todo mundo apertar o like aí, tem mais chance de Fernando Diniz apitar lá no celular dele, ele olhar, tem muito tricolor dando like nesse vídeo, vou ver e ver essa parte aqui dizendo que Bruno Silva não dá, Bruno Silva não é pra ser titular do Fluminense. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima, valeu! Cara, você já viu que aqui do lado tem 2 vídeos que provavelmente você não viu? Esse daqui de cima é o envio mais recente que eu fiz e esse daqui é um vídeo especial que o YouTube separou só pra você. Se você não é inscrito, olha aqui embaixo, aperta no botãozinho aí no escuro do Raiz Tricolor, se inscreve e me dá essa moral, beleza? Muito obrigado por ter assistido até o final e continue apoiando o Raiz Tricolor.